Está tudo incrível. Nós estamos de pé e nesse momento, juntos nós vamos levando o nosso pensamento cativo ao trono da Tua graça, Pai, nos direcionando por mais um dia de vida. Aqui estamos para aprender de Ti. Ensina-nos a descansar verdadeiramente no Senhor. Alegra-nos, como diz a Tua palavra, a alegria do Senhor é a nossa força. Confiamos incansavelmente no Senhor. Que seja feita a Tua vontade neste dia de hoje. Como nós sabemos, o Senhor não visita, o Senhor habita. E nesse momento, bendita é a família de cada pessoa que está ouvindo esta reflexão. Cada filho Teu que clama pelo Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão. Não desista, filho. Não se desanime, não se apavore, não tenha medos. Eu, assim disse ele, jamais te deixarei, jamais te desampararei. Eu sou com cada um de vocês. Há 1000 anos atrás, havia um templo e os discípulos, olhando para o templo junto com ele disse: está vendo esse templo? Vou derrubar e vou construir esse templo em 3 dias. O templo construído em 3 dias está falando dele, que foi construído quando ele ressuscitou e derramou este Espírito que nos educa diariamente, este Espírito que está perfeito, este Espírito que nos ensina a ser longânimo, benigno, é o fruto que confessa o amor do Pai, a justiça dele, que é o poder dele que opera em cada filho Teu. Obrigado, Pai. Vamos juntos. Está tudo incrível, irmão. Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e assim vieram a existir? Diz o Senhor: a pessoa que me agrada e é humilde de coração, se arrepende e treme diante da minha palavra, obedecer, crer. Assim ele diz no livro de Isaías 66, no verso 2. Obrigado, Pai, por ser um instrumento do Senhor para te honrar, para tremer, ter temor à Tua palavra, para confiar e aqui, nesse dia que se chama hoje, poder, através da plataforma, compartilhar o Teu amor. Obrigado, Senhor. Que a Tua palavra penetre no interior de cada filho Teu, da forma que o Senhor conduz. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. Somos aqui meros mortais, buscando ser imitador. Imitar no amor a essência do Senhor. Essa é a semelhança dos filhos espirituais com experiências humanas. Efésios 5. O verso 1, eu vou ler alguns versículos. Sigam o exemplo de Deus em tudo quanto fizerem. Como filhos muito amados, sejam cheios de amor pelos outros, seguindo o exemplo de Cristo, que amou vocês e se entregou a Deus como sacrifício a fim de tirar os seus pecados. E Deus ficou satisfeito porque o amor de Cristo por vocês foi para Ele como um suave perfume. Seja imitador de Deus, como filho amados.
Seguindo o exemplo de Cristo que amou vocês e se entregou como um sacrifício a fim de tirar os seus pecados. Que maravilha poder ler e buscar entender. Deixa eu desligar aqui só esse ventilador rapidinho. Um momentinho. Tá fazendo um calor. Ontem eu suei aqui, eu liguei hoje, mas faz uma zoada, é melhor. Dá para segurar. Então, seguir o exemplo de Cristo. O amor dele nos constrange. O amor dele nos ensina a amar o outro. Ser imitador de Cristo. Essa justiça de Deus, que é o poder dele que opera no nosso homem interior, se manifesta no Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça que nos ensina a simplicidade do Pai. O Evangelho é simples, meu irmão. O Evangelho não é julgador. O Evangelho não condena. O Evangelho ensina, o Evangelho exorta. O Evangelho edifica. O Evangelho nos chama para uma responsabilidade. O Evangelho do Pai, revelação, profecia revelada, são as cartas paulinas. Profecias reveladas. E quando nós aprendemos, porque precisamos aprender isso e entender, sobre a simplicidade do Evangelho, a gente busca imitar. Eu sou seguidor de Cristo. Eu sempre digo, eu não sou evangélico. Eu sou cristão. Falando mal do outro, Sandro? Não. É porque o evangélico, imperceptivelmente, infelizmente, ele foi condicionado a seguir ritos de igreja. Igreja são vidas. Bom, eu me reúno como igreja. Mas eu preciso entender que eu tenho uma responsabilidade fora desses lugares, né, que se chama igreja, porque é aí que eu manifesto o imitar, o ser exemplo. Lá dentro eu estou dentro de uma ambiência que todos ali, não vou generalizar, mas a maioria não buscam a verdadeira comunhão de Cristo. A comunhão de Cristo é a igualdade. É a unidade do corpo de Cristo. E infelizmente não é assim. Então, eu preciso entender que cristão é diferente de ser evangélico. A gente segue o cursor da vida olhando para o autor e consumador, que isso é importante. Bata no peito, não como orgulho, soberba, prepotência e diga, eu sou cristão. Eu sou escolhido do Pai. Não sou melhor do que o outro. O que é que eu faço? Eu sigo o exemplo dele para dar exemplo para que o outro veja esse perfume, esse cheiro suave, que é o conhecimento da graça de Deus. Para a honra e glória de Deus, eu ouço, recebo alguns relatos, pessoas, você fala de forma diferente. Louvado seja Deus, eu não falo de forma diferente. A forma que o Pai chega até você não é trazendo um jugo, um fardo. Ele disse, vinde a mim. Filhos, preste atenção, meu irmão. Se você tem um filho, ele te pede algo, observe que nós temos uma natureza falha, corrupta. O Pai é perfeito. Deus é perfeito. E você tem um filho, tem um irmão, tem alguém que você ama, que você, vamos deixar o filho, que você colocou no mundo. Seu filho pede algo a você, você joga ele em um local e diz, vai, acaba com ele aí. Não, mesmo ele errado. Você nega algo a seu filho, mas você deita e fala para o marido, ou marido para a esposa, ou para a tia, para a avó, ou para lá, tá chorando a noite toda, eu não queria fazer isso com ele, mas ele precisa aprender. Você faz aquilo ali, mas se corroendo todo por dentro. Você, que é falho, faz isso. Imagina agora aí, vai. O pai,
que tem um amor incondicional. Nós não merecíamos e Ele nos deu. Ele fez isso aqui, quando Ele fala tirou os seus pecados, os pecados daquele povo. Que pecado era? Transgrediram a lei. Eles não eram capazes de cumprir a transgressão da lei. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Presta atenção. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não sofra, mas tenha vida eterna. Ah, então você quer dizer, porque entra o pensamento carnal, né? Você quer dizer que Deus ama todo mundo? Não, presta atenção. Ele ama os eleitos. Mas que mania você tem de perguntar que é todo mundo? Faça a sua parte, meu irmão. Ame o caído, ame o rico, ame o pobre. Ame aquele que tem outra opção sexual. Ame aquele que é ateu. Ame o espírita, ame o católico, ame o religioso, ame o cristão. Dissemine o amor. Quando você não suportar em disseminar o amor, porque o amor, a graça de Deus, é para quem não merece você dar. Você segue em paz no seu cursor e deixa o outro ali. O problema é que Deus é amor, mas também é justiça. A justiça foi concebida, a justiça que Ele veio julgar. Ele veio tirar o pecado, a transgressão da lei, estabelecer a graça. A nova aliança tira o primeiro, estabelece o segundo. Essa justiça foi no ano 70. E aí manifesta-se, ele diz, está consumado. Não há mais nada o que fazer no sentido vertical aqui, ó. Então, vivam livre-arbítrio, responsabilidade, tudo é incrível, significa poder de escolha. Busquem ser exemplo em Deus, em tudo quando fizerem, como filhos muito amados. Ele te ama, irmão. Quando você erra, você é disciplinado pelaquilo que você fez. Eu te amo, meu filho. Vou te amar até os últimos dias da sua vida. Não deixe de fazer o bem. Não deixe de me seguir. Tem coisas que não convêm. Eu falo no teu homem interior e muitas vezes você não entende. Você fica me buscando em coisas terrenas, no olhar horizontal. O olhar horizontal é você e todos que estão aí nesta experiência humana. Se fizeres bem, serás aceito. E mesmo fazendo bem, vai haver perseguições, mas mantenha-se em mim. Se fizeres mal, o pecado, a falha, jaz a porta em você e você tem que dominar. Entendeu? Que vocês vivam intensamente, ouvindo e praticando. Não só apenas ouvinte. Levantar que seja feita a vontade de Deus, no controle de Deus e no decorrer do dia, final do ano de 2024, você anda fazendo as mesmas coisas e começa a prometer que 2025 vai ser diferente. Me desculpe a sinceridade, não vai, porque você não está buscando praticar. Então, quando você está naquela situação, a sua natureza humana ela é mais alimentada do que a natureza espiritual, que, mediante as tentações, dá escape, mas só dá escape se você começar a praticar. O que é que eu faço? Eu busco todos os dias, pratica. E mesmo assim, eu não posso dizer eu estou perfeito, estou pronto, porque essa natureza humana aqui, ela é caída, ela pode me derrubar. Mas eu ouço a voz de Deus no meu homem interior. Calma, Sandro. Eu ouço. E você também ouve. Não ouço, não. Ouve sim. Quando você erra, sua consciência bate. Por que eu fiz isso? Quem está ali? Quem está trazendo sua consciência para a realidade? É o teu homem interior. E agora vai ter o quê? Consequência? Não tem outra. Aconteceu com todos esses aqui. Paulo, perseguidor da igreja, levou injúria para tudo quanto é lugar. Quando ele passa por Damasco, ele cai. Ele ouve uma voz. Aquela voz que transmite nos filmes, Paulo, Paulo, não foi essa voz de Deus, a voz no homem interior dele. Ele ouviu, por que me persegues? E ele fica cego durante 3 dias, passa pelo processo e começa a propagar a graça de Deus. Coisas difíceis de entender que Pedro não entendia. Pedro andou com ele, mas Pedro não entendia. Pedro diz na sua carta, há pontos difíceis de entender. Por isso que quando eu falei aqui, que falam para mim,
você fala diferente? Por que a graça, quando você manifesta ela, há pontos difíceis de entender? Porque você fala sobre o amor. É todo mundo ama? É? Ama. Não é o amor condicionado da minha esposa com a minha mãe, com aqueles que estão comigo. É o amor com aquele que está lá fora. Ser exemplo com aquele que está lá fora. É muito fácil. Você está no quadrado de um templo físico. Aceite Jesus. Erro. Ele te escolheu, mas vai lá, você aceita. Não, porque agora eu mudei, eu sou a nova criatura. A nova criatura é aqui. As coisas velhas se passaram, aquele contexto ali está falando da lei. A lei se passou, tudo se fez novo. Se fez novo na transformação, metanoia. Hoje é o novo, hoje é o renovo. Você precisa entender isso. Tudo se fez novo, não é banhar a sua carne. Porque a carne ela é falha, ela é pecaminosa. É banhar interiormente. É banhar aquele que está perfeito e te conduz em triunfo, em perfeita vitória. Somos mais do que vencedores por aquele que ama cada um de vocês. Mas você precisa seguir o exemplo de Deus, não do homem. Banha água e volta. Amém. Parêntese. É um ato simbólico, só simbólico, porque para Deus não é. Ele não mandou batizar ninguém. Romanos 6,3. Romanos 6,3. Não sabeis que vós foram batizados em Jesus Cristo na sua morte? Efésios 4,5. Há uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Graça e paz. Isso é verdade da Bíblia, isso é verdade da graça. Para não ficar banhando, voltando e a gente... Mas enfim, vamos fazendo o que o Pai mandou, ser exemplo e amar. Entender o que é imitar, porque muitas coisas que também vale abrir outro parênteses, não é imitar de forma que você pega a Bíblia como uma regra de vida e aplica no povo. Não é assim. Deus é amor e a justiça dele está se manifestando em nós, que é o poder dele que diz: sigam o exemplo de Deus em tudo. Imagem e semelhança é no Espírito. Tudo incrível. Meu nome é Sandro Meirelles, eu sou daqui de Salvador, Bahia. E vamos juntos para mais um dia. Toca aqui, vai. Diz aí, tudo incrível. Graça e paz. Permitindo o Pai do meu, do teu, do nosso espírito. Até amanhã. Vamos que vamos.